Nossas cicatrizes fazem de nós quem somos. Não temos que voltar e nem dar um jeito nelas. E não deixe que a sua tragédia defina você. Nesse novo filme, baseado em um dos personagens mais conhecidos da DC Comics, o Barry Allen decide viajar no tempo para poder evitar o assassinato de sua mãe. Mas só o que ele não sabia mesmo é que a atitude dele pode trazer consequências muito catastróficas para o universo inteiro. Eu sei. E assim como acontece quando passam as notícias e os jornais lá na televisão ou na internet mesmo, esse filme aí acabou envolvendo várias polêmicas e vários atrasos durante na sua produção. E isso tudo quando o ator que ainda faz o Flash lá no universo da DC, no universo cinematográfico da DC, o Ezra Miller, acabou fazendo várias barbaridades e coisas questionáveis no decorrer dos anos, que acabou resultando que ele ia preso aí inúmeras vezes por conta desses crimes todos. E é claro que com certeza acabou resultando quando o filme precisa adiar ou fazer alguns atrasos ou fazer várias polêmicas, mas só que mesmo assim, nesse ano, a Warner Brothers e a DC conseguiram lançar esse novo filme do Flash que saiu nos cinemas recentemente aqui no Brasil, e daí eu acabei assistindo ontem o novo filme do Flash nos cinemas, e adivinha uma coisa, eu vou fazer uma crítica dele agora mesmo, sobre esse novo filme do Flash que acabou saindo nos cinemas no Brasil uns 3 dias atrás, né? Então lá vamos nós. Mas enfim, ontem à tarde, eu acabei assistindo o novo filme do Flash chamado de The Flash, só The Flash, mas não estou falando da série da série do Flash que todo mundo conhece, e sim esse novo filme do Flash que acabou saindo lá nos cinemas pela DC Comics, assim como eu fiz lá no último filme dela, que foi Shazam, Fúria dos Deuses, no meu próprio cinema local, e o que eu acabei achando dele. Uau! Eu não vou mentir pra vocês não, hein? Eu nunca percebi que eu ia assistir um filme tão bom da DC desde do primeiro filme do Shazam, Coringa de 2019 e Batman de 2022. Foi um ótimo filme na minha opinião. Então me deixa contar os motivos do porquê The Flash é um ótimo filme da DC, na minha modesta opinião. Número 1. Primeiramente, ao contrário do último filme lançado pela DC Comics chamado Shazam, Fúria dos Deuses, apesar que eu ainda acho o Shazam 2 um filme bem subestimado na minha opinião, as cenas de ação que mostraram e que foram mostradas nesse filme são bem legais, ou seja, mais legais do que nunca, e até mesmo as cenas de ação se servem como um grande passo acima para os outros filmes da DC, os filmes antigos da DC, né, dependendo do seu ponto de vista, ou até mesmo os novos filmes da DC que ainda estão por vir, né? Você sabe, né? Em geral. O tempo segue um padrão. E não consegue não reproduzir. Pessoas diferentes, mundos diferentes, acabam se atraindo como ímãs. Essa é a minha cara. Você roubou a minha cara. Não. Número 2. A história desse filme foi muito boa, mas também pode trazer um monte de riscos e vantagens para um filme usual, na verdade um filme atual do herói, né, do Flash e tudo mais. Como por exemplo, a premissa, como o Barry Allen, ou seja, o Flash vai tentando viajar no tempo para poder evitar o assassinato de sua mãe, sendo que a mãe dele foi assassinada brutalmente por causa do pai que foi preso aí, o que geralmente prova que a história do filme pode ser um tanto mais dramática, sinistra e também muito sério ao mesmo tempo, do começo até o fim.
Eu passei a vida toda tentando corrigir os erros do passado. Como se combater o crime fosse trazer os meus pais de volta. E você conseguiu. Número 3, a cinematografia dele é ótima demais. E até mesmo quando você sente, quando a cinematografia sente você, quando você tá correndo rápido que nem um louco junto com o herói principal, né, o Flash, enquanto você vai na cadeira, na poltrona do cinema, quando você vê o filme pela primeira vez. Não dá pra imaginar o que você passou. Te amo, amiguinho. Você perdeu seus 2 pais no mesmo dia. Barry! Liga pra emergência, agora! Eu voltei no tempo pra salvar os meus pais. E em vez disso, quebrei completamente o universo. Número 4, a trilha sonora ficou muito boa, como sempre, e até mesmo que algumas músicas de fundo, né, você sabe, né, algumas trilhas de fundo, né, na trilha sonora, simplesmente se encaixam bem em algumas das cenas do decorrer do filme. E um bom exemplo disso são as cenas de ação e até mesmo a batalha final. Se você voltou no tempo e mudou o passado, Este mundo precisa morrer. você mudou o futuro. Sabe o que esse símbolo significa? É esperança, né? Eu te ajudo a lutar com os ódios. É pra ficar maluco? Vamos ficar maluco. Número 5, mesmo depois de algumas polêmicas e crimes envolvidos pelo Ezra Miller, a atuação desse filme ficou muito bem trabalhada, especialmente na atuação do Ezra Miller como Barry Allen, ou seja, o Flash, a Sasha Calle como a Supergirl, o Michael Keaton como o Batman e etc. É claro. Se você voltar para o passado, você não faz ideia de quais podem ser as consequências. Bruce, eu posso resolver isso. Mas também pode destruir tudo. Não é possível. Eu quebrei completamente o universo. Zod, Estávamos esperando você. eu criei um mundo sem meta-humanos. Agora não tem ninguém pra defender. Número 6, os personagens do filme ficaram bem cativantes, incluindo o próprio Flash e até mesmo o Batman, e não o Batman do Ben Affleck, mas sim o Batman do ator clássico, isso mesmo, o Michael Keaton do Batman do filme com o mesmo nome, dirigido pelo Tim Burton, que foi lançado em 1989 e finalmente voltou para esse novo filme do Flash. Por mais que eu não assisti o filme original do Batman de 89 e por mais que o Michael Keaton também tinha envelhecido um pouco, né, para reprisar, voltar do papel do Batman, mas com certeza ele realmente roubou a cena, na minha modesta opinião. Mas também, não só os personagens cativantes, mas também o desenvolvimento do personagem, com certeza é muito fundo, mas de maneira bem emocionante e bem dramática. E o bom exemplo disso é o desenvolvimento do Barry Allen, e o porquê disso é que o Barry Allen tentou viajar no tempo para poder impedir o assassinato de sua mãe, né? Assim como eu disse lá no segundo motivo do porquê eu gosto desse filme, na minha modesta opinião. Quer ajuda? Você... É. Eu sou o Batman. Ai, que burro! Dá 0 pra ele. Número 7, eu gosto muito quando o filme balança mais nos momentos de ação, com uma pitada de comédia e um tom muito mais dramático, ou seja, um tom mais de drama, que com certeza me surpreende muito. Ou seja, o terceiro ato e a batalha final são um bom exemplo disso. Tenho que desfazer o que eu fiz. As nossas cicatrizes mostram quem nós somos. Voltar no tempo para consertar é errado. Não deixe a sua tragédia te definir. Número
número 8, eu também gostei muito do novo traje que eles utilizaram para o Barry Allen, ou seja, o Flash para alguns atos, ou seja, o primeiro, o segundo e até mesmo o terceiro ato, porque o novo traje do Flash com certeza encaixa perfeitamente para o tom e os cenários e os backgrounds nesse novo filme aqui. Hi. I love you. Thank you. Passing you into Mr. Wayne. No, please don't. I need you here now, Barry. Número 9, não pode esquecer também, por mais que o CGI, os efeitos visuais e até mesmo os efeitos especiais podem ser meio paia para algumas pessoas, especialmente os fãs da DC e até mesmo as pessoas que assistiram o filme do Flash no cinema há algum tempo atrás e não gostaram, mas pelo menos elas ficaram bem feitas e também muito mais eletricutadas, na minha opinião. E a gente pode ver isso lá no terceiro ato, ou seja, na batalha final e também algumas das cenas de ação e tudo mais. Você tá preso no paraquedas. E cadê o céu? É por isso que ele sempre te traz só flores. Número 10, as logos da Warner Bros. Pictures e da DC Comics nesse filme aqui ficou muito criativa, onde lá no começo teve as logos que as logos vão passando para as logos antigas, como se fosse que o Flash tá viajando no tempo, e daí eles utilizaram as logos, né, das duas empresas, só que utilizando e passando as logos antigas até mesmo para ir na logo dos dias de hoje, o que sinceramente é muito criativo e muito original, né? Mas eu acho que, se eu não me engano, eu acho que essa é a primeira vez em que a Warner Bros. Faz um logo dessa maneira, né? Ao contrário de que a Warner Bros. Fez uma fusão meio sinistra com a Discovery e tá meio que utilizando várias polêmicas, né? Desde o ano passado. Na verdade, desde o agosto do ano passado que tá rolando as polêmicas na Warner Bros. Discovery. Não importa o que a gente faça. Não vai dar pra consertar isso. Não! Ninguém vai morrer! E número 11, e por último, o Andy Muschietti fez um ótimo trabalho em dirigindo esse novo filme do Flash. E aliás, caso você não sabe quem é o Andy Muschietti, ele também foi o cara que dirigiu nos filmes de terror de maior sucesso na bilheteria, que foram o It a Coisa 1 e 2, sendo que eu gosto de It a Coisa como o melhor filme de terror pra mim. E até mesmo eu cago de medo quando eu lembro do It a Coisa, especialmente no primeiro e o segundo. E até mesmo o Andy Muschietti, após de fazer o It 1 e 2, ele dirigiu o novo filme do Flash, que com certeza me mandou um ótimo trabalho. Qual é o plano? Batman, o que a gente faz? Tenta não morrer. Não é o Clark. Meu nome é Kara. Nós Sou o somos Barry. E é só isso mesmo. E agora, antes mesmo de acabar com a minha crítica desse filme aqui, será que eu tenho os meus pontos fracos e negativos sobre esse novo filme do Flash, pra mim, na minha opinião? Bom, por mais que a duração pode ser meio longa para algumas pessoas, inclusive eu, sendo que o novo filme do Flash é de fato bem longo, sendo que dura, se eu não me engano, acho que umas 2 horas e 35, pelo menos eu tenho 2 pontos fracos nesse filme. Os meus 2 pontos fracos desse novo filme do Flash é que, pra mim, número 1, porque para o ponto principal, teve várias polêmicas e atrasos durante a produção desse filme. Isso porque, como eu disse, o Ezra Miller, que é o ator que faz o Flash, acabou fazendo várias barbaridades e crimes, que acabou resultando em ele sendo preso inúmeras vezes, como se as pessoas tiveram que perder a fé nesse ator por causa das barbaridades que ele cometeu durante que ele foi parar atrás das grades, ou seja, ficar preso, né? E é claro que por conta disso, ele teve que, a Warner Bros. Teve que adiar ou até atrasar ou até pausar a produção por causa disso. Mas pelo menos pode ser que o Ezra Miller pode perdoar os seus crimes, né? Mesmo que ele sendo um louco, né? E mesmo ele atuando muito bem nesse filme, né? Então tá aceitável. E segundo, é claro, outro ponto principal é o CGI e os efeitos especiais, que, como eu disse, os efeitos especiais e os efeitos
o CGI podem ser muito fracas para algumas pessoas, especialmente para os fãs da DC, que com certeza incomodaram um pouco sobre o CGI e os efeitos especiais. Mas pelo menos para mim, até que tá tudo bem, né? Sendo que o CGI é meio ok, né? Mas pelo menos ela funciona tão bem na batalha final e no terceiro ato do filme, né? Mas enfim, vamos embora para a conclusão. E se não der pra desfazer o que eu fiz? E se não der pra voltar? Talvez não tenha mais futuro. Enfim, pessoal, The Flash foi um ótimo filme lançado pela DC Comics, na minha modesta opinião, apesar de alguns pontos fracos, né, por conta do CGI e dos efeitos especiais para algumas pessoas, né, e até mesmo que eu nunca percebi que eu ia assistir um filme tão bom como esse da DC Comics, tipo lançado pela DC Comics, desde do primeiro filme do Shazam, do Coringa de 2019 e até mesmo o novo filme recente do Batman que foi lançado no ano passado, e aí depois surgiu esse novo filme do Flash, e eu tinha percebido esse tempo todo inteiro, na minha modesta opinião. E é claro que por mais que o filme do Flash não tenha agradado tantas pessoas assim, esse filme aqui é mais um exemplo de um filme da DC que muita gente não gostou, mas pelo menos eu gostei, né, particularmente na minha opinião. Assim como eu falei lá na minha opinião em Shazam, Fúria dos Deuses, ou seja, Shazam, Fúria dos Deuses é um filme subestimado, lançado pela DC, e até mesmo o novo filme do Flash também é um deles, sendo que eu achei ótimo esse novo filme do Flash, na minha modesta opinião. Mas enfim, sem mais delongas, simbora para minha nota. Que tal? Então, minha pontuação final que eu vou dar para o novo filme do Flash, chamado de The Flash só, é uma nota de 9 de 10, na minha opinião. Então, se você é um fã de um dos heróis mais velocistas do mundo inteiro, que no caso é o Flash, pode assistir esse filme, que já está em cartaz dos cinemas, é muito bom. E aí, se você não está afim de assistir por conta dos pontos fracos, né, pelo menos está tudo bem se você não quiser assistir, não tem problema nenhum. Então é isso, pessoal. Isso conclui a minha crítica de The Flash. E muito obrigado mesmo por assistir essa nova crítica minha no meu canal. Então eu sugiro a você deixar o like, comentar, se inscrever no canal, ativar os sininhos e também compartilhar para os seus amigos aí. E aí mais uma coisa, se você não gostou ou gostou de The Flash, o novo filme do Flash, né, para ser exato, pode comentar aqui embaixo, tá? Tudo bem? E é claro, o meu próximo filme que eu vou assistir nesse novo ano, que no caso é 2023, e ainda nesse mês será a nova animação da Disney Pixar chamada Elementos. Apesar de alguns rumores de que a crítica e o pessoal não tá meio que botando fé e que o filme pode ser meio que um fracasso enorme da bilheteria. Mas só que mesmo assim, eu vou querer dar esse novo filme da Pixar uma chance para poder ver. E sim nos cinemas, né? Já que eu tô interessado para ver o Elementos. E também mais uma coisa, Matheus, por acaso você vai fazer a crítica do novo filme do Transformers, chamado Transformers: O Despertar das Feras? Bom, para poder responder a sua pergunta, sim, mas só que mesmo assim, eu vou ter que assistir o novo filme do Transformers em casa, em vez de ir nos cinemas. E eu já tô fazendo isso, a mesma coisa com o novo filme do Indiana Jones, chamado Indiana Jones e a Relíquia do Destino, né? Então, já pode ficar ligado nas minhas próximas opiniões de Elementos e Transformers: O Despertar das Feras. Então é só isso mesmo, um grande abraço e tchau! E olha, eu falei tchau de maneira tão rápida porque o Flash faz os meus movimentos dele tão rápido. Então faz tipo assim, ó, tipo um velocista. Mas enfim, né? Tchau!